Hoje é exatamente dia 31 de dezembro, o último dia do ano de 2023, o ano que eu simplesmente finalizei o IFRJ. Então, por causa disso, hoje nesse vídeo eu vou estar contando para vocês a minha experiência, tudo que eu vivi no Instituto Federal do Rio de Janeiro. Antes de começar, eu queria deixar claro aqui que eu vou estar falando sobre o meu Instituto Federal e o meu campus. Pode ser que o seu campus ou o seu Instituto Federal seja diferente, já que eles existem em vários estados e tem vários campos justamente. No meu caso, foi o Instituto Federal do Rio de Janeiro, especificamente no campus de Niterói. Só que pode ser que no seu, até mesmo com outro curso técnico, né, seja diferente. Existe em Minas Gerais, existe no Mato Grosso do Sul, existe, acho que está em Pernambuco, existe em vários lugares, mas a experiência, a ideia geral de todos os institutos federais é a mesma. Você passar em concurso, você tem uma escola pública que vai te dar tanto ensino médio quanto um curso técnico. Então, a ideia geral é a mesma, mas pode ser que o funcionamento de alguns são diferentes. Por exemplo, eu tive um amigo que ele mudou para o nosso campus e ele era do Instituto Federal lá do Mato Grosso do Sul, né? Então teve algumas disciplinas que ele não teve lá e teve que fazer de novo aqui, entendeu? Basicamente que eram de períodos anteriores. Mas essa é só umas pequenas diferenças. Vamos no início então falar de como eu descobri, de como eu conheci o IFRJ, né? No caso, no meu Instituto Federal. Tudo começou quando eu estava no início do nono ano, mais ou menos, quando um monte de gente começava a falar em entrar em cursinho para fazer prova para escolas públicas, assim, que você tinha que fazer concurso para poder entrar, né? Então eu tinha um cursinho lá muito famoso, onde eu estava estudando numa escola particular, e aí todo mundo estava entrando e tal, minha mãe também se interessou, falei com minha mãe, ela se interessou, eu falei, vamos ver, né? Vamos entrar. E aí a gente entrou, isso foi em 2020, né? No início de 2020. E você sabe muito bem o que aconteceu em 2020, né? Então eu entrei no cursinho, fiquei lá por um mês ou 2 meses no máximo. Na verdade, fiquei 2 semanas e veio a pandemia, né? Aí, por causa da pandemia, a gente teve que ter aula online, tanto do ensino normal, né, que eu estava no nono ano, quanto também do cursinho, né? E aí o cursinho, eu fiquei mais um mês ou 2 meses lá e depois saí. E basicamente fiquei por minha própria conta se eu fosse fazer a prova ou não, né? E também a gente tinha muito aquela questão de se ia ter as provas, se ia ter esses concursos para essas escolas, né? No caso da FRJ teve, e teve até a adição de novas modalidades, né? Teve a modalidade de análise de história escolar e também a modalidade de sorteio, né? Além também da prova que seria online no caso. Eu continuei na prova, já que entre aspas eu estava estudando, mas como a quantidade de pessoas inscritas foi bem baixa, então aconteceu que qualquer pessoa que se inscrevesse, sei lá, em sorteio ou no histórico escolar, basicamente passava, era vaga garantida, né? Hoje em dia eu sei que tem muita gente que se inscreve, tem milhares de posições, mas naquela época simplesmente você se inscrevia e você passava, então estava até que bem tranquilo, né? Mas eu continuei fazendo a prova estava no mesmo nível que era para estar se fosse presencial, né? Poderia até dizer que foi mais fácil, né? Já que não tinha nenhum sistema, né, de você ver se você estava colando, se tinha alguém colando ou não. Não foi justamente um vestibular, assim, nesse nível, podemos dizer, né? Igual ao vestibular. Então foi bem tranquilo. Diante disso, eu fiz a prova, fiquei em nono lugar, passei na segunda chamada, porque chamaram os outros primeiro, não sei porquê, depois eu passei. E aí então que fiz todo aquele processo de matrícula, no caso foi o processo de matrícula online. Se fosse na prova, numa época normal, eu iria fazer o processo de matrícula lá na escola. E como a gente ainda estava na pandemia, até mais ou menos 2021, final de 2021, era basicamente pandemia, também os primeiros períodos que eu tive no Instituto Federal foram de maneira online. Então toda aquela experiência de conhecer a escola, eu basicamente não tive, podemos dizer assim, né? Eu não conhecia as pessoas, no primeiro período, já fiz os meus amigos, já fiz o meu grupo, conheci os professores, tudo no primeiro período logo. Não, eu acabei fazendo só no terceiro, que foi quando a gente começou a voltar no presencial, ainda voltar com aquela questão de máscara, de distanciamento, toda aquela questão. Mas vamos voltar um pouquinho, vamos falar como foi a minha entrada na escola no primeiro e no segundo período, que foram os períodos na realidade online. Essa modalidade de EAD, ensino à distância, né, que os professores gostavam de chamar, foi um tempo um pouco complicado, posso dizer assim, para conseguir entender um pouco a escola. A gente entrava nas salas virtuais, né, que eram nas salas de aula, que é o Classroom, pela plataforma do Google Classroom. Por lá os professores postavam os conteúdos e também no Google Meet faziam as aulas, assim como também tinham as provas que aconteciam pelo Google Forms. Era tudo pela plataforma do Google
e a gente era avaliado por aquelas formas, né? E no início eu realmente não sabia se o que eu estava experienciando ali de novo era por causa do Instituto Federal ou era por causa da pandemia. Por exemplo, os esquemas de avaliações. Antes, para mim, até mesmo na pandemia, todas as avaliações que eu fazia era sei lá, provas com 10 questões no mínimo de cada matéria de múltipla escolha ou até mesmo discursiva, onde tinham perguntas a respeito mesmo de conteúdo para você botar lá e fazer na raça. Enquanto no Instituto Federal, o que mais passavam era, por exemplo, trabalhos. Você tinha 2 trabalhos para fazer e eles eram basicamente a sua nota final, né? Isso eu não sabia se era por causa da pandemia ou se era simplesmente porque era o Instituto Federal e assim que funcionava, mas depois eu fui ver que é simplesmente assim que funciona, né? O professor que ele marca o tipo de avaliação que ele quer, a forma que ele acha melhor de você marcar. Também ele pode marcar no dia que ele quiser, também ele vai combinar isso com a turma, né? Isso é importante falar. Só que como era pandemia, basicamente todo mundo estava refém do professor. O professor até escutava o aluno, né? Você poderia mandar mensagem, poderia mandar, no caso, e-mail, né? Nossa maior forma de comunicação era e-mail ou as aulas online, mas elas também não eram... muita gente não prestava atenção, né? O professor também chegava lá, falava o que tinha que falar, ninguém ligava a câmera e depois desligava. Foi basicamente essa experiência que eu tive no primeiro e no segundo período, já que eles foram online, né? Mas também nesse período eu não fiquei parado só assistindo aula, né? Eu também tentei buscar algumas formas de conseguir se conectar com os alunos, conseguir conhecer outras pessoas e assim a gente até criou um servidor no Discord, né? Um dos alunos, um dos veteranos, né? Entre aspas veteranos, que era um período à frente do meu, criou um servidor que a gente conseguiu conversar, meio que um grupo, para a gente conhecer novas pessoas, assim eu conheci pessoas da minha turma, conhecer também o representante da minha turma, e o representante ele tinha basicamente contato com todo mundo, então ele conseguia manter todo mundo em contato, conseguia fazer com que todo mundo conhecesse, entre aspas, todo mundo, não 100%, mas ele ajudou muito nessa questão. Então eu já cheguei lá, quando a gente voltou ao presencial, eu já conseguia chegar lá com, entre aspas, um grupo de amigos, né? Um grupo de pessoas que eu já tinha conversado anteriormente. Para finalizar a respeito do período de pandemia, né, eu também queria falar que muitas das coisas que aconteciam no período presenciais, eles tentaram ao máximo deixar com que acontecesse também nos períodos online. Então, votação de representante, votação de professor representante, outras questões de auxílio estudantil, projetos de extensão, projetos de bolsa que você poderia participar, tudo ainda acontecia normalmente. Era como só se você, em vez de pisar na escola, você pisava no seu computador, entre aspas, assim podemos dizer. Então, eles tentaram manter ao máximo tudo igual. Só que, obviamente, não era a mesma experiência. Você estava online e não era presencial. Por isso, então, que eles decidiram, de maneira não forçada, mas assim, a muito pedido dos alunos, voltar ao método presencial. Então, quando foi o terceiro período, né, no caso lá, são separados em períodos, né? Até esqueci de falar isso. Cada período é basicamente 6 meses, um semestre, né? E ao total, no caso no meu curso técnico, que foi o curso técnico escolhido de informática, foi na realidade 3 anos, né? Então foram 6 períodos. Então no terceiro período, basicamente no início do ano de 2022, a gente voltou à modalidade presencial, utilizando máscara, com aquela questão de distanciamento, mas os professores eles davam aula normalmente, a gente voltou, a gente na verdade começou, né, já que não tínhamos isso anteriormente, a gente começou a aprender justamente como é que funciona a instituição, ou pelo menos como é que funciona ela na forma presencial, onde você ia nas salas, os professores davam aula e o professor simplesmente saía. É um estilo de aula bem parecido com o estilo de faculdade, eu posso dizer assim. O professor ele estava lá, você podia conversar com o professor a qualquer momento, mas a função do professor era passar aula e passar atividade, não tinha algo além, não tinha algo extra. Obviamente que tinha os projetos de extensão, alguns outros projetos que aconteciam no campus, mas era algo extra que o aluno tem que buscar. Isso é algo que eu percebi muito, principalmente no terceiro período, que se você não fosse atrás, ninguém ia lutar por você, entendeu? Não tem pai, nem mãe. Os pais podem até ir lá, podem falar, e eles até escutam os pais, já que a maioria dos alunos são menores de idade, mas ainda é muito importante a voz dos alunos lutarem, batalharem por aquilo que eles querem que mude. Bom, no terceiro período a gente conheceu mais os professores, né, sobre justamente o nome deles. A gente já sabia os nomes deles por causa do online, né, mas agora a gente começou a conversar com eles, começar a conhecer quem eles eram, também ter toda uma interação melhor do que a gente tinha, obviamente, na pandemia, né? E assim também, os professores divulgavam os projetos que eles fomentavam, né? Que são os projetos de bolsa.
em que o aluno ele simplesmente participava de um pequeno processo seletivo para ver se ele era apto para estar ajudando o professor em alguma tarefa ou para estar fazendo uma pesquisa ou uma monitoria, né? No caso, lá no meu campus existiu muitos projetos de bolsa e um que eu fui chamado, né? O professor ele me chamou porque eu tentei no segundo período, só que no segundo período, no caso online, né? Então a gente fez uma entrevista online, ele me deu a oportunidade no terceiro período eu entrar nessa bolsa e foi assim, né? O professor Elvio. E aí eu e mais 2 amigos, né? Da nossa turma, e a gente começou a trabalhar então num projeto de extensão e a gente ganhava 160 por mês, acho que era 160 por mês, né? Era uma das bolsas mais baratas, né? Existiam bolsas de R$ 500, R$ 700, mas a nossa era de 160 e a gente estava legal porque esses projetos que a gente participava, eles também somavam, ajudavam a gente no nosso currículo, né? Então, além de ajudar no currículo, a gente ganhava um dinheiro extra, então, tipo assim, era como se a instituição ela estivesse te pagando para você fazer essa pesquisa, fazer esse trabalho, juntamente com o professor, né? O professor ele passava os trabalhos pra gente e a gente ajudava ele no projeto dele. No nosso caso era de simplesmente desenvolver um site WordPress, então todo mundo lá, nós três, ajudávamos o professor a fazer o site e manter esse site em funcionamento, né? E uma coisa legal sobre esse projeto que a gente participou, né? Foi que, eu falo a gente porque foi eu e mais 2 amigos, então a gente sempre fez tudo junto. Esse projeto foi bem legal porque esse site ele tinha o objetivo de compartilhar, na verdade divulgar todos os projetos de bolsa que tinham no nosso campus e até mesmo em outros campos, né? Então a gente tinha a equipe de contato, a equipe que fazia, que conversava com outros campos, outros institutos federais, para mostrar todos os projetos de extensão que geralmente não tem tanta visibilidade assim. No máximo tinha uma página no Instagram que nem todo mundo seguia. Então, por meio do nosso site, você podia colocar o seu projeto de extensão, o professor, os bolsistas, os alunos bolsistas, e isso era muito interessante, né? Algo que não existia até então. Foi um projeto que a gente participou por um tempo, depois ele parou. A gente trabalhou mais ou menos até o final do quarto período. E falando um pouco sobre a questão da didática dos professores, é aquilo que eu já falei basicamente na pandemia, né? Os professores eles marcavam as avaliações e você, como aluno, tinha que buscar, tinha que estudar, não por fora, mas o professor também te dava tudo aquilo que você precisava para fazer a prova, mas você tinha que ter aquela pesquisa, não era tudo sempre dado na sua mão, né? Como eu já falei com vocês. E também falando um pouco mais sobre as matérias do curso técnico, né? Que como a gente sabe, os institutos federais, eles ali no ensino médio, têm um curso técnico que é atrelado a eles. No meu caso, como eu já falei, é o curso técnico de informática. E nele nós tivemos muitas aulas em laboratórios com computadores, onde a gente aprendeu, por exemplo, a programar, aprendemos como é que funcionam circuitos elétricos, aprendemos sobre arquitetura de computadores, banco de dados, entre muitas outras coisas, né? No caso, isso ainda no terceiro e no quarto período a gente já estava aprendendo todas essas coisas. A gente tinha todo o material disponível para a gente. Tinha uma sala que eles chamavam de laboratório de, laboratório de robótica. Nessa sala é onde tinha multímetro, tinha Arduino para prototipação, então a gente realmente aprendeu muita coisa de maneira prática. Lá a gente não simplesmente aprendeu teoria da informática, a gente botou muita mão na massa para justamente aprender e poder ver como é que são essas aplicações no mundo real, né, justamente. Então isso é algo importante falar, que a gente teve muita prática do curso técnico, né? E até outra coisa que é importante de se comentar, que as matérias normais de ensino médio, elas acabam mais ou menos no quinto período. No sexto você ainda tem matemática, mas é só matemática e geografia. O resto são todas as matérias técnicas. Você até tem todos os conteúdos que são obrigatórios no ensino médio, mas eles são meio que ofuscados, são bem reduzidos em relação aos conteúdos do curso técnico de informática. Então isso é importante frisar, isso é importante falar, que mesmo que a gente esteja tendo aula em ensino médio com o curso técnico, que é mais focado é o curso técnico. Então você não vai sair de lá o expert para poder fazer o Enem. Eles não te preparam para o Enem, eles te preparam para o curso técnico justamente. Mas o Enem é como se fosse um extra. O Enem não, né? As matérias do ensino médio é como se fosse um extra, né? Por isso que tanto eles chamam curso técnico integrado no ensino médio e não ensino médio integrado com curso técnico, né? Podemos dizer assim. Eis que a gente chega então no quinto e sexto período, né, no ano de 2023. O quinto e sexto período eu posso dizer que foram os anos que eu mais vivi a instituição, que eu mais aprendi sobre ela e na verdade o que eu mais aproveitei, né. No quinto período eu tive a oportunidade de entrar em outro projeto de bolsa, nesse caso era um projeto de bolsa do Instituto Federal do Ceará, onde a gente basicamente participava de um curso de programação, também design e empreendedorismo,
onde a gente tinha que criar um aplicativo e fazer uma solução final. E nesse projeto de bolsa, a gente tinha que assistir aulas segunda, terça e quinta. E esse projeto ele foi muito legal porque a gente tinha uma equipe, e essa equipe era basicamente quase a equipe igual do projeto anterior que eu participei no terceiro e no quarto período, né, com a adição de um membro. E então a gente já estava, basicamente todo mundo se conhecia, a gente já fazia os mesmos trabalhos, a gente já sabia como trabalhar junto para conseguir desenvolver esse nosso produto que a gente tinha que mostrar como trabalho final desse projeto, né? Nesse projeto a gente ganhava R$ 300, não ganhava mais 160. E também é outro projeto que ia somar para a gente no currículo. Eu te falar também que por causa desse projeto e também como a gente estava nos períodos finais, acabou na realidade tendo muita coisa a ser feita, né? Então você tinha as matérias normais, tanto no ensino médio quanto no curso técnico, também tinha o TCC que você tinha que produzir. No meu caso, a gente tinha um projeto de bolsa e eu ainda no quinto e no sexto período me desafiei a ser um representante de turma. Então eu era basicamente a pessoa que representava a turma, que os alunos poderiam perguntar as coisas para mim, eu que ajudava a turma em várias questões, a turma que perguntava as coisas para mim. Mas também é como se fosse mais um aluno normal, não mudava nada a minha questão de ser representante, mas é uma coisa legal, né? Bom, e como eu estava falando, né, no quinto período a gente começa a desenvolver o nosso trabalho de conclusão de curso, né? Para no sexto, no final do sexto, a gente ter a apresentação final. No meu caso, meu TCC é esse carinha aqui, ó. O Totem de Acessibilidade em Informação em Livros, o TAIL. Né? Vou fazer um resuminho breve aqui no meu TCC para mostrar para vocês o que eu desenvolvi por meio do curso técnico, né? O que o curso técnico ele permitiu com que eu criasse. No caso, a minha equipe criou o TAIL. O TAIL é um totem que fica em locais públicos para ajudar os deficientes visuais e auditivos a se localizarem. Então ele poderia ser localizado por meio dos pisos táteis, e aí o deficiente ele conseguiria chegar no totem, apertar o botão e o totem ia por meio tanto de voz quanto de sinais em libras feitos por meio de servos e robótica, indicar a localização de onde foi selecionado o botão. Então, se o deficiente ele perguntasse onde é o banheiro, ia ter uma voz falando onde é o banheiro. No caso de deficientes visuais, ia ter os movimentos em libras para os deficientes auditivos, para eles conseguirem se localizar e saberem onde ficam os locais das coisas. Essa era basicamente a ideia do nosso TCC. É uma ideia legal e que englobava várias partes do técnico de informática. A gente tinha muita a presença de impressão 3D, também o uso de microservos para conseguir fazer os movimentos, também a programação utilizando várias linguagens, passou por Python, C++, JavaScript, várias linguagens que foram importantes no desenvolver do nosso projeto, já que o nosso projeto ele não começou instantaneamente como Tail, né? Ele na realidade começou como simplesmente um braço que fazia libras, né? Mas depois a gente foi evoluindo para essa nossa solução final que a gente poderia vender, né? Isso foi algo muito legal porque esse nosso projeto, o Tail, a gente conseguiu aplicar ele em na realidade várias matérias, né? Várias disciplinas, né, no caso. Então, tinha disciplina, por exemplo, de gestão e empreendedorismo, que a gente tinha que mostrar uma solução e saber fazer um pitch, né, uma apresentação rápida. A gente utilizou, então, o Tail, no nosso caso, para a gente apresentar ele e vender o nosso produto, né, como se fosse um Shark Tank. Outra coisa legal também que o meu TCC participou foi da Rio Innovation Week, né, um evento que aconteceu aqui no Rio, né, gigantesco, com a presença de várias pessoas importantes, várias empresas mostrando lá a sua capacidade, as suas tecnologias. E o nosso projeto ele foi selecionado para a gente conseguir mostrar, né, fazer apresentações lá. Então a gente tinha nosso estante e a gente mostrava simplesmente o nosso projeto lá, né? Muito legal e também algo que somou no nosso currículo. Então vocês podem ver que eu sempre falei aqui a respeito do currículo. E o currículo é algo muito importante para quem vai querer seguir talvez na carreira pública, né? E é algo que a FRJ ajudou muito, no meu caso, né? Juntamente também com o TAIL. Então você vê que a gente escalonou muito. O nosso projeto começou como simplesmente um projeto de Libras, a gente já estava apresentando então em eventos gigantescos, como foi no caso do Rio Innovation Week. E eis que então a gente chegou finalmente na apresentação final do TCC, onde a gente mostrou ele funcionando na prática e conseguimos a nota máxima do nosso projeto. Dessa forma, eu finalizo um pouco de falar sobre a experiência da FRJ, né? Tem muito mais coisas que eu não falei, né? Por exemplo, tem FRJs que tem, no caso, institutos federais, né? Eu falo FRJ porque foi no caso do meu estado, né? Mas tem institutos federais que tem bandejão, que você paga um valor mínimo lá para você conseguir ter um almoço. No meu caso não tinha, mas em vários campos tem. Também existem outros cursos técnicos que não são só os de informática, no meu caso foi de informática,
Tem também de Química, em que você, em vez de ficar 3 anos, você fica 4 anos, é um tempo a mais. Também tem outros de enfermagem, vários cursos que você pode escolher nos estudos federais, né? Agora vamos para a conclusão, né? Será que vale a pena eu não continuar numa escola particular ou não continuar no ensino público qualquer e ir para a instituição federal? Na minha opinião, vale muito, mas você tem que ter uma noção de que não vai ser lá que você vai se preparar para o Enem, mas vai ser lá que você vai construir um currículo, construir uma base, aprender um curso técnico, conhecer muitas pessoas, se aprimorar em várias áreas. Você vai se tornar com certeza mais independente por causa do Instituto Federal. Tem que estar sempre preparado, você tem que estar sempre buscando mais, não pode ficar parado. Obviamente que se você ficar parado e só fazer o básico, você vai passar também, mas você não vai aproveitar ao máximo, entendeu? Você pode até mesmo ficar atrás comparado aos outros alunos, comparado às outras pessoas. Então, eu digo que valeu muito a pena, né? Obviamente, não me preparou para o Enem, mas eu fiz o Enem mesmo assim. Também você poderia entrar na cota de escola pública, né? Já que é uma instituição federal. E de lá você pode ter muitas oportunidades, né? De lá você já pode puxar logo para um projeto na faculdade, você já tem um currículo criado, enfim. São muitas oportunidades que você pode ter lá e basta você aproveitar. É isso e obrigado.